Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A Espanha é o país com o maior número de casos de coronavírus per capita no mundo. A pandemia chegou num momento politicamente delicado. Depois da crise financeira de 2008, surgiram novos partidos, a esquerda e a direita, tornando mais difícil a formação de um governo de maioria. Uma nova coalizão foi formada em janeiro e a pandemia se tornou um difícil teste. Por outro lado, o separatismo, principalmente na Catalunha, segue como uma ameaça à unidade do país. Para analisar o impacto da pandemia na Espanha, vamos conversar com o cônsul-geral espanhol aqui em São Paulo, Ángel Vázquez, que está aqui comigo no estúdio, e com a jornalista Adriana Sete, direto de Barcelona. Vamos começar com o cônsul Ángel Vázquez. Cônsul, muito obrigado por vir aqui ao nosso estúdio na Avenida Paulista. Estamos mantendo aqui aquela distância segura e para participar aqui do CNN Mundo, eu comentava na abertura que a Espanha estava num momento politicamente delicado, formou um governo que é um governo de minoria, não é? De partidos à esquerda, liderado pelo PSOE, pelo Partido Socialista. Antes da pandemia, como estava a Espanha politicamente e economicamente? Bom, politicamente, efetivamente, o governo espanhol é um governo de coalição. É uma experiência nova porque os governos espanhóis, depois do restabelecimento da democracia, foram sempre monocolores. Mas, neste caso, é um governo de transição, então foi uma novidade, politicamente falando. Do ponto de vista econômico, a economia espanhola dos últimos anos tem oferecido dados muito positivos. Do grupo de grandes economias europeias, é a economia que tinha uns rendimentos mais positivos. Tudo isso mudou, efetivamente. A situação atual é uma coisa nova, absolutamente. A pandemia atingiu a Espanha, como outros países, de maneira muito severa, e tudo, a política, a economia, como ela era entendida ou abordada antes, apenas uns meses atrás, tudo isso mudou. E os conceitos e as ideias que nós temos sobre como analisar esta nova situação têm que mudar também. Então, por falar no caso espanhol, a pandemia pegou forte, bateu forte na Espanha, como outros países, e por isso que o governo espanhol decidiu, no começo do mês de março, essa declaração de estado de emergência. Foi uma decisão arriscada, difícil, mas não foi o último nem o primeiro, mas outros países vieram depois para declarar estado de emergência. No caso da Espanha, o que o estado de emergência implica? Bom, o estado de emergência tem várias possibilidades, mais estritas ou menos. No caso espanhol, foi um estado de emergência muito estrito. As medidas adotadas pelo governo foram verdadeiramente severas. A mais importante, mais significativa é o isolamento total da população nos seus domicílios, para evitar a expansão da epidemia no país. E, paralelamente ao isolamento, que foi completo da população nos domicílios, também a interrupção das atividades econômicas não essenciais, o que representa uma interrupção importante da economia. Essas medidas estão sendo aplicadas com muita disciplina, sob a direção do governo central, porque o governo central, para aplicar essas medidas tão drásticas, tão severas, assumiu as competências, algumas competências que estão descentralizadas na Espanha, como um país que é muito descentralizado, mas neste caso foram assumidas pelo governo central para dirigir a política de saúde, a política econômica de uma maneira mais organizada e mais coordenada. E os governos regionais têm resistido, têm apoiado? Bom, os governos regionais têm que colaborar nessa tarefa. O presidente do governo espanhol mantém contato regular, todas as semanas, conferências, calls que eles fazem com todos os presidentes das regiões espanholas, que são como os governadores aqui no Brasil, para organizar e para coordenar as medidas que vão ser adotadas pelo governo central. O governo central tem a direção política do processo, mas está ouvindo o que as regiões têm a dizer. E, ao mesmo tempo, tenho que significar que o Parlamento espanhol fica aberto. Estado de emergência não quer dizer que a democracia está em emergência. O Parlamento está aberto, o governo tem que se submeter ao controle da oposição e tem que aprovar. Cada vez que o estado de emergência é decretado, já foi estendido
3 vezes, o governo tem que ir no parlamento para fazer esse decreto aprovado pela maioria do parlamento. Até agora isso foi possível. Então, pode dizer que o sistema de emergência, tal como foi concebido pelo governo, está funcionando corretamente do ponto de vista político. Os partidos de oposição, principalmente o Partido Popular, que é o maior deles, Cidadãos está na oposição. Está na oposição. O governo é formado pelo PSOE e pelo Podemos, principalmente. Sim, né? sim. Os partidos regionais apoiam o governo? O governo está formado por Unidas Podemos, que é o partido de esquerda, e pelo Partido Socialista, com apoio exterior, apoio parlamentar dos partidos regionalistas e outros. E o Partido Popular tem sido muito agressivo na oposição? O Partido Popular é a oposição, então o Partido Popular tem apoiado o governo em todos os momentos em que o estado de emergência foi extinguido e prorrogado, até 3 vezes agora. Então, eles apoiaram o governo. Eles têm, talvez, em outras questões, têm manifestado divergências, porque, enfim, a política não parou, não pode parar. O homem é um animal político, então a política não para, mesmo numa situação de pandemia. Mas, enfim, a ideia é conseguir um consenso nacional. Agora, o presidente do Partido Popular tive um call também com o presidente hoje mesmo para organizar no parlamento uma comissão para estudar de que maneira o país pode enfrentar esta pandemia, não só no momento atual, mas no momento posterior, para a recuperação da economia, a recuperação social, a nova política de saúde que vai ter que se implementar. Enfim, os intentos para conseguir um consenso, para abordar esse problema de uma maneira conjunta, estão sendo muito ativos. Agora eu vou para Barcelona falar com a jornalista brasileira Adriana Sete. Adriana, muito bem-vinda ao CNN Mundo, muito obrigado pela participação. A Adriana, que mora há 20 anos na Espanha, colabora para importantes sites de notícias aqui do Brasil. Adriana, como é que estão as ruas em Barcelona? Se houve alguma mudança, como estão desde o início da pandemia para cá, se houve alguma mudança? Bom, a gente teve, desde a decretação do estado de emergência no dia 14 de março, nós tivemos 2 etapas. Uma etapa um pouco mais liberal, digamos assim, e 2 semanas que foram extremamente rígidas, quando o país praticamente parou a construção civil, parou a indústria. E a partir da semana passada, essa situação já se normalizou um pouquinho, mas ainda estamos em quarentena, a maioria das pessoas está trabalhando de home office. Hoje mesmo eu saí para ir ao supermercado, as ruas estavam vazias, isso porque eu vivo justamente na frente do principal hospital da Catalunha. A maioria das pessoas de máscara nas ruas, dentro do supermercado todo mundo guardando a distância de segurança de 2 metros, enfim, as pessoas estão realmente colaborando e obedecendo, e as poucas que não vêm sendo multadas, né? Esse é o quadro no resto do país também? Sim, a Espanha está aderindo de uma forma muito unânime a esse isolamento social. Até no panorama político, não existe uma discussão quanto ao isolamento social. As recomendações da OMS foram acatadas por todos. Não é uma pauta esse debate aqui de se o isolamento social é ou não. Simplesmente é. E as pessoas também estão assustadas, né? Estão acatando tanto porque podem ser multadas, mas eu acho que principalmente porque estão assustadas. No início houve alguns tropeços do governo, eles permitiram a realização daquela marcha, né, do 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, que tinha o apoio de grupos de esquerda. Houve também um jogo do Atlético de Madrid com 50 mil pessoas. Houve algumas coisas assim e o governo foi muito criticado. Por isso também faltaram materiais, equipamentos inicialmente. Tudo isso, o governo conseguiu reverter tudo isso? Olha, você tem razão, o ponto de inflexão aqui foi aquele 8 de março. No dia seguinte, os números saltaram de 600 a 1.200 casos, né? Então, a partir daí, as coisas aconteceram muito rápido.
No dia 11 foi decretada a pandemia, no dia 14 foi decretado o estado de emergência e a partir de então o governo de Espanha adotou uma das medidas que estão sendo consideradas das mais estritas do mundo, né? Por exemplo, se a gente compara com a França ou com a Alemanha, na França eles podem sair para fazer esportes, né? Agora em horários reduzidos, mas ainda podem. A gente não, aqui não pode. A partir do dia 27 de abril, agora que as coisas já estão melhorando, as crianças vão poder sair para dar uma voltinha. E nós, os adultos, tínhamos esperança de que fôssemos ter um pouquinho de abertura também, mas não. A quarentena já se estendeu até dia 10 de maio, pelo menos, e assim ficaremos. Então, existe uma discussão sobre retomada da atividade econômica depois desse 10 de maio? Se discute muito como vai ser a abertura, em primeiro lugar. O governo já anunciou que será uma coisa muito progressiva e devagar. E a abertura econômica vai acompanhar o ritmo da epidemia, né? A partir do momento que se sabe quantas pessoas estão infectadas, algumas atividades serão reativadas, mas, enfim, os testes em massa ainda não estão feitos. Nós estamos tendo 700 mil testes por semana atualmente, o que ainda é pouco para controlar a situação no país inteiro. A economia vai abrir nesse mesmo ritmo. Uhum. Adriana, você está lá na Catalunha. Qual o impacto que a pandemia, o impacto político que a pandemia pode ter sobre o separatismo catalão? Bom, o presidente da Generalitat, Quim Torra, está fazendo um uso político dessa crise. Ele vem construindo uma narrativa forte de que a Catalunha estaria melhor se ela estivesse administrando essa crise de forma independente. E eu não vi pesquisas, não tem sido feitas pesquisas sobre o que o povo da Catalunha está achando desse comportamento, mas é sério, o certo é que não houve uma brecha no independentismo, nem, né, no auge da crise, muito pelo contrário. Eu acho que os independentistas estão se valendo desse momento para reforçar a posição de que a Catalunha independente conseguiria, inclusive, administrar a crise do coronavírus de forma melhor. Muitos alegam que pela Catalunha a quarentena teria sido decretada com 2 semanas de antecedência ao que foi feito na Espanha como um todo. No entanto, 15 dias antes, teve uma reunião enorme de independentistas na França e não se estava debatendo a quarentena do ponto de vista da Catalunha com tanta antecedência. O que sim é certo é que logo depois dessa manifestação do 8 de março, a Catalunha começou a notar um foco de contágio muito forte na cidade de Igualada, que é aqui nos arredores de Barcelona, e essa cidade foi isolada antes mesmo de que o estado de emergência fosse decretado. Então, nisso a Catalunha realmente se adiantou. E também, verdade seja dita, o presidente da Generalitat, Quim Torra, já estava solicitando ao governo o isolamento da Catalunha antes do estado de emergência. Generalitat, que é o equivalente ao governo, né, da Catalunha. Adriana Sete, jornalista em Barcelona, jornalista brasileira, trabalha para vários sites jornalísticos. Muito obrigado pela sua participação aqui no CNN Mundo. A gente continua aqui no estúdio com o cônsul Ángel Vázquez. Cônsul, houve essa falta de material, a China ofereceu ajuda, tanto de equipamentos, de material, como também até de médicos, né? E aí, como está essa mobilização internacional? Quer dizer, essa ajuda da China foi importante? A União Europeia, como está atuando em relação aos seus países membros mais afetados pela pandemia? Bom, a situação, o mercado de suprimentos médicos foi muito alterado pela pandemia. Todos os países, ao mesmo tempo, comprando com o mesmo fornecedor, neste caso a China, isso provocou que o mercado atrapalhasse. Quase todos os países europeus tiveram as mesmas dificuldades para fornecer suprimentos médicos aos hospitais e aos centros médicos. A Espanha não foi a exceção.
Bom, esse primeiro momento eu acho que atualmente está já mais superado, o fornecimento desses materiais está mais regularizado. Por exemplo, na Espanha, agora a distribuição de máscaras, de luvas, de fazer testes, de PCR, os testes mais exigentes, isso já melhorou muito. Mas, evidentemente, isso foi um momento complicado. É por isso que é importante estudar a capacidade industrial dos países europeus para fornecer esses materiais. É uma das questões que vão ser estudadas no futuro, como reforçar essa capacidade dos países europeus. A União Europeia contribuiu também. Desde o primeiro momento, a Comissão Europeia ela criou também umas condições para fornecer esses materiais e coordenar a compra de materiais na China e em outros fornecedores para distribuir aos diferentes estados europeus. A Espanha também criou um sistema centralizado, foi uma das competências assumidas pelo governo central para organizar essa distribuição, evitar que as diferentes regiões comprassem, cada uma sem um sistema organizado e ordenado e equitativo, que é importante manifestar neste caso. Uhum. Bom, já dá para ter uma ideia do impacto econômico que essa situação vai ter sobre a Espanha, talvez sobre a Europa em geral. Se eu dizer que a Espanha vinha recuperando a atividade econômica, agora a Espanha, como outros países, tem problema de endividamento, de déficit público. Esse déficit explodiu, né? Os governantes nem estão olhando para isso neste momento. Qual que é como será o day after, digamos assim? É difícil dizer o que vai acontecer. A verdade é que a União Europeia, de um lado, a Espanha, do outro, neste caso, que eu falo como cônsul da Espanha, eles arbitraram um sistema de proteção da economia muito poderoso. O estado de emergência que foi decretado pelo governo espanhol foi acompanhado de medidas muito ambiciosas que têm um custo que é quase 20% do PIB, o que é enorme verdadeiramente, para apoiar o emprego, para apoiar as empresas que têm falta de liquidez nesses momentos e para apoiar também as famílias que estiverem em uma situação de dificuldade. Isso comporta despesas enormes do orçamento público que têm que ser apoiadas pelo Estado. Paralelamente também a União Europeia propôs uma série de medidas muito ambiciosas também para proteger o emprego, também para proteger a dívida pública dos Estados através do mecanismo europeu de estabilidade e investimentos através do Banco Europeu de Investimentos, para apoiar também as empresas. Todo essa armadura de medidas tem um único objetivo, que é proteger a economia de uma situação de interrupção e de queda grave, gravíssima, como nunca antes vimos depois da Segunda Guerra Mundial. Como tudo isso vai afetar é ainda uma incógnita, mas a esperança é que essas medidas permitam mitigar, não vai resolver, evidentemente, todos os problemas decorrentes da queda da economia, mas vai tentar resolver, paliar ao menos parte dos prejuízos econômicos gravíssimos que os países europeus vão encontrar nessa situação. E não é uma situação só europeia, a maior parte dos países do mundo vai enfrentar situações econômicas complexas. É por isso que, neste caso, não somente a ação individual dos Estados, ou a ação dos Estados no seio da União Europeia é importante, mas também a ação coordenada do ponto de vista mundial. É importante que as organizações internacionais possam cooperar para fazer frente a esta epidemia, essa pandemia. Olhando para o lado humano, o senhor comentava antes da gente começar o programa que muitos espanhóis recorreram ao consulado para poder voltar para a Espanha e que o Brasil foi um dos países que não impediram a saída de estrangeiros, ao contrário de outros países, inclusive aqui da região, né? Como é que foi esse drama humano? Bom, esse drama humano é realmente triste. Efetivamente, eu tenho que dizer aqui, que estou falando para o público brasileiro, que a União Europeia, os Estados europeus, aqui em São Paulo, os cônsules, estamos muito agradecidos verdadeiramente às autoridades brasileiras por ter mantido aberto o espaço aéreo. Isso é uma medida muito importante, foi crucial para permitir que milhares e milhares de pessoas europeias que estavam aqui, como transeuntes, como turistas, nesse momento, pudessem voltar para a Europa. Nesses momentos tão dramáticos, ficar fora de casa, você pode imaginar que é uma situação que ninguém quer. Então, essas pessoas ficaram assustadas, não sabiam como voltar. E mesmo se as companhias aéreas começaram a deixar de voar aqui
ao Brasil, isso foi feito de maneira progressiva. E o espaço não fechou, então algumas companhias continuam a voar. Então, isso quer dizer que é possível, uma pessoa que quer voltar para a Espanha, para a França, pode voltar, porque o espaço aéreo está aberto e tem ligações aéreas que são mantidas. O contrário aconteceu em outros países, não somente na região, mas no mundo inteiro. Neste caso, também a União Europeia colaborou muito. Ela tem um mecanismo de proteção civil que foi implementado, foi utilizado neste caso para facilitar o retorno na Europa dos turistas. Quase 40.000 pessoas retornaram graças a esse mecanismo. Então, essa parte humana é importante de significar, porque eu, como cônsul, tive que viver essa experiência muito de perto, porque nos momentos assim mais graves deste mês passado, o número de pessoas que ligavam para os consulados, o consulado da Espanha, os consulados dos colegas europeus era enorme. Então, as perguntas que eles faziam, a incerteza na qual eles se encontravam era muito grande. E poder facilitar, ajudar essas pessoas a, primeiro, conhecer exatamente qual era a natureza do problema, e a gravidade, e ao mesmo tempo ajudá-las a decidir, neste caso, realmente decidir o que fazer, se ficar aqui, se voltar para os países de origem, foi uma coisa muito importante a fazer. O governo Pedro Sánchez é um governo que é favorável à entrada de imigrantes, não tem aquela relação tão estrita como outros governos europeus, né, de cercear a imigração. Mas quando veio a questão da pandemia, houve uma discussão intensa na Europa sobre o que fazer com as fronteiras. No final, como é que ficou o controle das fronteiras? Bom, o controle enfim, a partir do momento em que foi decretado o estado de emergência, que implica que o isolamento absoluto, né? No caso espanhol, como a jornalista falou, é um dos países que adotaram uma das medidas mais estritas do estado de emergência. Então, as fronteiras ficaram fechadas. Então, não é possível entrar na Espanha, não é possível entrar em nenhum país europeu. Algumas exceções foram estabelecidas, obviamente, para permitir que os residentes, por exemplo, pudessem voltar, os residentes espanhóis e estrangeiros, que pudessem voltar na Espanha ou aos países onde eles estão morando. Mas as fronteiras ficam fechadas. E internamente, com os países que fazem fronteira? Ficam fechadas no exterior e internamente ficam quase fechadas, com algumas exceções. Por exemplo, o transporte tem que se manter aberto, ou a circulação do pessoal médico, pessoal de tripulações, por exemplo, aéreas, esse pessoal pode viajar. Essas restrições são muito severas por enquanto. Cônsul Ángel Vázquez, cujo consulado continua funcionando, está trabalhando normalmente. Agradeço demais a sua participação aqui no CNN Mundo. Nosso programa vai ficando por aqui. Para rever as entrevistas do nosso programa, basta entrar no canal da CNN Brasil no YouTube. Depois é só clicar nos vídeos do CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.